Olá, nós vamos começar mais uma aula de história. Nessa aula de história eu quero que vocês peguem a apostila de vocês. Nós vamos iniciar a resolução das atividades a partir da página de número 36 na apostila de vocês. Primeiramente, vocês vão colocar a data, né, na apostila. A data de hoje é dia 3/9/2020, tá? Então, 3/9/2020. Nós vamos resolver as atividades referente aos conteúdos trabalhados na unidade de número 3, sobre o livro didático de vocês, né? Aquilo que nós trabalhamos no livro didático na unidade 3. E nós vamos pegar e responder a essas questões propostas, tá? Então, vamos começar. Na questão de número 1. A questão de número 1 tá assim, ó. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Antes de qualquer resolução, eu quero que vocês complemente para mim a informação contida na questão de número 1, tá? Então, aqui, ó, na frente de Maranhão, vocês vão colocar o ano de 1684. Minas Gerais, você vai colocar 1708. Pernambuco, você vai colocar a data de 1710. Minas Gerais, você vai colocar 1720. E você vai acrescentar aqui o número 5, tá? Nessa primeira coluna, onde você vai colocar Minas Gerais, 1789, ok? Fizeram isso? Então, agora nós vamos começar a responder essa questão, tá? Baseados nesses dados aqui, ó, que nós colocamos na primeira informação, na primeira coluna, tá? Então, vamos lá. Quando a gente se refere à revolta Felipe dos Santos, nós temos que dizer que ela aconteceu aonde e qual ano. Revolta de Felipe dos Santos, nós podemos dizer que aconteceu o quê? Em Minas Gerais, né? Então, número 4, no ano de 1720, tá? Já em Confidência Mineira, também aconteceu em Minas Gerais. Só que ela já aconteceu no ano de quê? No ano de 1789. Então, aqui vai ser o número 5. A Guerra dos Emboabas, né? Ela aconteceu também em Minas Gerais, né? Só que já foi no ano de 1708. Então, aqui vai ser número 2. A Revolta dos Beckmans, né? Foi uma revolta que aconteceu já no estado do Maranhão, no ano de 1684. Então, aqui restou número 3, Guerra dos Mascates, que já aconteceu em Pernambuco no ano de 1710, tá? Então, vocês completaram as informações, então a sequência correta ficou 4, 5, 2, 1 e 3, ok? Vamos prosseguir. Marque com um X a resposta correta, né? Então, referente à revolta dos Beckmans, nós vamos dizer aonde que aconteceu a revolta dos Beckmans. Nós acabamos de pegar e falar bem aqui, ó, na questão de número 1, revolta dos Beckmans aconteceu aonde? No Maranhão, né? Ela aconteceu em qual ano? Ela já aconteceu no ano de quê? De 1684. 1684, tá? Então, na letra A, nós marcamos no Maranhão, na letra B, nós marcamos 1684. Vamos continuar? Nós vamos continuar respondendo a questão de número 3, que pergunta da seguinte forma: como terminou a revolta de Beckman, né? De que forma que ela se encerrou? Então, como que terminou essa revolta? Nós podemos dizer que após um ano, né, dessa revolta, o governo português ele acabou mandando um novo governador, né, para o estado do Maranhão, né, e que esse novo governador ele acabou enfrentando, né, e derrotando o líder dessa revolta, no caso Manuel Beckman, né, e condenou à morte e enforcamento, né? Então, ele conseguiu enfrentar o líder dessa revolta, né? E o líder acabou sendo o quê? Morto. Então, esse movimento ele foi finalizado de forma um pouco trágica, né? Assim como os outros movimentos
nativistas, ok? Vamos prosseguir? Nós vamos prosseguir agora com a questão de número 4, onde nós vamos completar os espaços em brancos, né, com as informações. Primeiramente aqui, ó, a Guerra dos Emboabas aconteceu aonde aconteceu a Guerra dos Emboabas, que nós trabalhamos? Foi o quê? Em Minas Gerais, né? Aconteceu em Minas Gerais no ano de 1708. O chefe dos Emboabas foi quem? Lembra que nós trabalhamos com quem era o chefe dos Emboabas? Manuel Nunes Viana, né? Nunes Viana. Ele foi o líder deste movimento nativista, ou seja, da Guerra dos Emboabas. Nós vamos prosseguir fazendo a próxima página. Nós vamos para a página de número 36. Na página de número... na página 36, não, na página número 37, né? Nós vamos responder a questão de número 5, que fala assim: quem eram as pessoas envolvidas na Guerra dos Mascates, né? Na Guerra dos Mascates, nós tivemos dois grupos. Nós tivemos o quê? Os senhores, né? Os senhores de quê? Senhores de engenhos, né? De engenho, que no caso eram o quê? Olindenses, né? Senhores de engenho olindenses. E nós tivemos o quê? Os mascates, né? E os mascates, lembrando que os mascates eram o quê? Comerciante. E os mascates portugueses do Recife, né? Então, esses foram, colocando de forma incorreta a palavra, né? Trocando a ordem da sílaba, né? Recife. Pronto. Agora sim, né? Então, foram os olindenses e os recifenses, né? Os senhores de engenhos e os comerciantes, os mascates, né? Quem eram os mascates, né? Os mascates, como eu acabei de falar, os mascates eram quem? Os comerciantes. Eram os comerciantes portugueses que viviam, né? Eles viviam aonde? Em Recife, né? Esses eram os mascates. Então, vamos recapitular aqui a questão de número 5. Ficou os senhores de engenhos olindenses e os mascates portugueses do Recife. Quem eram os mascates? Eram os comerciantes portugueses que viviam em Recife, ok? Qual foi a consequência da guerra? Vamos lá registrar qual foi a consequência da guerra. Como consequência da guerra dos mascates, nós podemos dizer que os olindenses, eles acabaram se sentindo prejudicados com a demarcação estipulada, né, dos limites de demarcação entre Olinda e Recife, né? Aí eles, revoltados com essa demarcação, eles acabaram invadindo Recife e lançaram uma ideia de um governo independente, né? Onde, no caso, os olindenses, eles seriam separados de Recife, né? Então, vamos agora prosseguir, né? Então, essa foi a consequência desta guerra, ok? Já na questão de número 6, né? Ela já começa a abordar uma outra parte do conteúdo da unidade 3, que fala sobre a vinda da família real, né? Aí nós vamos responder sobre a vinda da família real para o Brasil. É correto afirmar, o que nós podemos dizer? Que veio passear, que veio escapar da fome, que veio em busca de riquezas, que veio para escapar da invasão dos franceses, que veio para conhecer os pontos turísticos mais importantes
no caso, qual seria a alternativa correta? Qual foi o cenário a situação que acabou ocasionando na vinda da família real? Nós sabemos que foi o quê? A invasão, né? Veio para escapar da invasão dos franceses. A família real, né? Portuguesa, no caso Portugal, não obedeceu o bloqueio continental estabelecido pela França, por Napoleão Bonaparte, né? Ou seja, esse bloqueio continental determinava que as nações europeias não deveriam fazer comércio com a Inglaterra, né? Deveriam fechar seus portos para a Inglaterra. E o Portugal, que tinha amizade tanto com os franceses quanto com os ingleses, acabou não entrando nesse bloqueio continental, acabou não obedecendo o bloqueio continental. Então, foi ameaçado por Napoleão e invadir o território português, né? Então, essa foi a razão da vinda da família real, ok? Nós vamos prosseguir, nós vamos completar com acontecimentos relacionados às respectivas datas. Nós temos algumas datas e nós vamos citar, né, acontecimentos importantes que marcaram essas datas. Em 1808, nós temos uma data importante, né? Nessa data aconteceu o quê? A chegada da família real, né? Chegada da família real ao Brasil, né? Que aconteceu no ano de 1808. Vamos prosseguir lá na próxima página, né? Ainda na questão de número 7, nós vamos para a página de número 38, né? Na página de número 38, nós temos outra data, que nós temos a data de 1815. Que acontecimento marca essa data? O que nós podemos citar sobre essa data? Nós vamos perceber que nessa data, né, houve a elevação, né, do Brasil, né, a categoria de quê? O que aconteceu? A categoria de quê? De Reino Unido, Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Então, acabou que Dom João, né, um tempo depois da chegada da corte ao Brasil, acabou decidindo o quê? Tornar o Brasil a categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, né, como se fosse parte, né, parte do território português no continente americano, ok? Já na data de 1818, nós temos outro acontecimento. O que aconteceu nessa data? Teve o quê? A morte de Dona Maria, né? A morte de Dona Maria, que era quem? A mãe de Dom João, né? Ela era a rainha de Portugal, né? E no caso, Dom João governava no lugar dela. Ele até então ele era o quê? Príncipe regente que governava no lugar de Dona Maria. Já no ano de 1821, acontece que o quê? Dom João, ele acaba voltando para o quê? Dom João, no caso aí, ó, depois quando ele foi coroado ao rei, né, de Portugal, ele acabou, vou acrescentar aqui, ó, Dom João VI, tá? Ele acabou retornando o quê? A Portugal. Então, ele voltou para Portugal, né? Então, essas datas marcam
esses acontecimentos importantes sobre a história do nosso país, né? Vamos prosseguir. Então, nós temos agora na questão de número 8, que está pedindo para que relacione, ó, você relacione as frases, completando o sentido, depois escreva como ficou a sequência, né? Então, nós vamos completar, ó, número 1, 2, 3, 4 e 5, com as letras A, B, C, D e E. Então, vamos lá. Na número 1, né, frase 1, ó, Napoleão dependia muito da Inglaterra, uma grande extensão territorial pertencia à Europa. Napoleão Bonaparte, imperador da França, mantinha uma relação de amizade. Então, nós podemos dizer que Napoleão era o quê? Imperador da França. Então, ficou 1A, ok? Vamos agora para 2. Na 2 está assim, ó. Houve um período que dependia muito da Inglaterra, uma grande extensão territorial da Europa pertencia à França, Napoleão Bonaparte, né, imperador da França e mantinha uma relação de amizade. Aqui a tia colocou A, é D, né? A tia colocou a letra errada. D, né? Então, nós já fizemos a D. E aí, quando houve um período em que uma grande extensão territorial da Europa pertencia à França. Então, vai ser número 2, letra B. Já na 3 está assim, Portugal e Espanha sempre o quê? Dependia muito da Inglaterra. Napoleão Bonaparte mantiveram uma relação de amizade. Nós vamos dizer que o quê? Mantiveram uma relação de amizade, dependia muito da Inglaterra, ou Napoleão Bonaparte. Nós vamos dizer que elas mantiveram uma relação de amizade. Então, ficou número 3, letra E. Na 4, vamos lá. Já ficou só 2 alternativas, né? Portugal não aderiu ao bloqueio continental porque sua economia era o quê? Dependia muito da Inglaterra. Então, ficou 4A. E por último, a questão, a parte 5, a frase 5 vai o quê? Ficar o quê? 5C. Porque, ó, vários países tiveram que acatar as ordens de Napoleão Bonaparte. Então, a sequência correta é de forma que as frases apresentem sentido, ficou 1D, 2B, 3E, 4A e 5C. Vamos lá, continuar? Nós vamos fazer também a questão de número 9, tá assim, ó. Complete com as respostas corretas. Qual o nome do imperador francês que provocou a vinda da família real? Como é que era o nome dele? Napoleão. Então, ó, Napoleão Bonaparte. Então, na letra A ficou Napoleão Bonaparte, né? Nome do imperador francês que provocou a vinda da família real para o Brasil. Na letra B, que escolas Dom Pedro mandou instalar após sua chegada no Brasil, né? Dom João, né? Tomou algumas medidas, né? Quando ele chegou no território brasileiro, né? Então, vamos escrever quais foram essas escolas que ele instalou durante a sua temporada aqui. Ele acabou instalando o quê? As escolas médicas, né? Na letra C, o que a Inglaterra ofereceu a Portugal para garantir a vinda, né, de toda a corte para o Brasil? Né? Ela garantiu o quê? Escolta, né? Proteção à corte portuguesa, né? Na letra D, o que a Inglaterra exigiu de Portugal em troca do que ofereceu? Ela acabou oferecendo o quê? Ela garantiu a abertura, né, dos portos, né? A abertura dos portos brasileiros para as nações, o quê? Amigas. Essa foi uma dos acordos estabelecidos entre Portugal e a Inglaterra, ok? Agora, né, nós vamos fazer também a questão de número 10, né? E as demais questões
né, sobre esse conteúdo, nós vamos finalizar na próxima aula, tá? Nós vamos fazer a leitura da questão de número 10 e depois vamos fazer somente até a letra A e as demais a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então, tá assim, ó, releia o texto didático sobre a independência do Brasil e, a partir das palavras abaixo, forme frases significativas, tá? Então, vamos colocar um exemplo. Com cofres, o que nós podemos escrever sobre o contexto da independência do Brasil, utilizando a palavra cofres? Então, com cofres nós podemos dizer, né? Lembra que com a parte de Dom João, ele nada mais, nada menos, levou o quê? Todo o dinheiro dos cofres do Banco do Brasil, né? Deixando a situação econômica péssima, né? Então, acabou que Dom Pedro herdou o quê? Uma situação financeira nada legal, né? Por causa justamente que seu pai esvaziou os cofres, deixando tudo vazio, sem nenhum recurso para o seu filho, né? Então, esse foi um exemplo do que nós vamos fazer na questão de número 10. Na próxima aula, nós vamos continuar fazendo o que? A questão 10, a letra B e a letra C, né? Então, já vão pensando, né? Uma frase que vai ser construída com a palavra dificuldades e uma frase que nós vamos construir com a palavra colônia. Lembrando que essas frases devem estar relacionadas à independência do Brasil, né? Então, na próxima aula, nós temos também o quê? A resolução da questão de número 11, né? Nós vamos ter também, né, a resolução da questão de número 12, a questão de número 13, né, a questão de número 14, onde nós vamos abordar os conteúdos referente o quê? Ainda sobre o primeiro reinado, sobre as regências e sobre o segundo reinado, tá? Então, recapitulando aquilo que nós fizemos nessa aula, né? Até onde nós fizemos nessa aula, vamos pegar e fazer um feedback, né? De como ficou as nossas resoluções. Na questão de número 1, lembrando que a tia pediu para que vocês preenchessem, ó, essas informações que eu coloquei de caneta é para vocês também preencherem na número 1. Então, o gabarito ficou 4, 5, 2, 1, 3. Na questão de número 2 ficou no Maranhão. Questão de número, a letra B da 2 ficou em 1684. Essa que ficou a sugestão de resposta de como encerrou a revolta de Beckmann, tá? Lembra que durante o decorrer do vídeo você pode pausar, né? Na hora que a tia foi explicando e registrando. A questão de número 4 nós respondemos também. Respondemos a questão de número 5, letra A, letra B e letra C. Respondemos a questão de número 6, a questão de número 7, né? A questão de número 8, a questão de número 9 e paramos assim na questão de número 10, tá? Na letra A. Então, esta é a nossa aula de história e nós vamos concluir as demais questões posteriormente. Então, beijo, meus amores, até a próxima aula.